programa Alcance está de volta. Hoje estamos falando sobre o Ministério Público de Santa Catarina e a sua ouvidoria. Então vamos começar já ouvindo mais uma questão do povo a ser respondida aqui no programa. Meu nome é Ângela Mara Mendes. Eu sou atendente e eu queria saber uma pergunta. Qual a diferença do direito individual e o direito coletivo? A Constituição Federal, no artigo 5º, delimita muito claramente quais são os direitos individuais e os direitos coletivos. Para que não haja nenhuma confusão a respeito, os direitos individuais dizem respeito àqueles da pessoa física mesmo. Dizem respeito à sua vida, dizem respeito à sua saúde, dizem respeito à sua segurança, à sua honra, à propriedade. Muitos desses direitos, como por exemplo o direito à vida, também pode ser um direito coletivo quando a questão é de saúde pública. Então aí o direito pode ser coletivizado, mas individualmente é aquele em que o indivíduo tem respaldo exclusivo para defender os seus direitos. Como por exemplo, já disse, a honra, principalmente a liberdade, a propriedade, esses são os principais direitos individuais. Porque existem também a questão daquele direito individual indisponível, que é o caso da vida e da saúde. Exatamente. Isso aí, apesar de ser individual, por ser indisponível, o Ministério Público tem sempre o poder de intervenção. E nesses casos o Ministério Público atua diretamente. Nos interesses coletivos, ele atua quase que obrigatoriamente. Nos individuais, quando ele é chamado. Uma pessoa que está doente, por exemplo, e requer de um tratamento especializado médico que o Estado não lhe oportuniza, ele procurando o Ministério Público pode, em seu nome, requerer, porque isso é um direito privado, mas de âmbito coletivo. De modo que essa distinção, às vezes, ela é difícil de dizer à pessoa que é o privado e o público, mas em se tratando de direitos, a saúde, a vida, a liberdade, a propriedade são classicamente direitos individuais. Um exemplo bom de direito coletivo, que fica mais fácil da pessoa entender, é aquele direito ligado ao direito do consumidor, né? Principalmente porque foi justamente o direito do consumidor que deu uma conotação mais apropriada. Justamente porque o consumidor, na frente de quem lhe oferece o produto, é a parte mais fraca. Então, o Estado, através do Ministério Público, age por ele e até em nome dele. Mas sempre que houver uma lesão ou um potencial de lesão, a mais do que aquela pessoa simplesmente. Perfeitamente, perfeitamente. Porque, caso contrário, ela também tem outros mecanismos. Existem outros órgãos, como, por exemplo, o PROCON. O PROCON é um órgão que visa justamente buscar essa conciliação de direitos entre o que consome e o que produz. Um exemplo, se eu compro um produto que está com defeito, mas só aquele produto está com defeito, só eu vou ser prejudicado. Só você pode realmente buscar, e você tem prazos para isso. Se o produto for de consumo imediato, você tem 30 dias. Se for de consumo maior, uma geladeira tem até 90. E as próprias indústrias já dão esse direito, não é? Agora, se, por exemplo, há um lote de produtos da área de alimentos prejudicado, alguém ficou doente após consumir aquele produto, e se desconfia de que todo aquele lote está estragado e não sabe se quem vai comer... não. Daí é coletivo. O Ministério Público imediatamente tomará a atuação necessária. Na verdade, eu não sei em que casos se procura um advogado, um promotor. Eu sei definir o que é cada um, mas eu não sei como é que se faz para procurar um promotor de justiça. Quando as questões são de natureza eminentemente privada, a pessoa deve de procurar um advogado. Mas é necessário ressaltar que o promotor de justiça, ele está 2 horas diárias, obrigatoriamente, pela lei, à disposição do cidadão para responder qualquer questão ou pergunta que ela tiver dúvida. Se a pessoa tem uma dúvida, não sei qual dos dois procura, o senhor recomenda que procure primeiro o promotor de justiça? O Ministério Público, para que o Ministério Público possa lhe orientar, para que ela não perca e faça caminhos que ela não precisaria fazer.
Promotor de justiça, se não for o caso de atuação do promotor, se não for algo coletivo, ele vai recomendar. Ele vai recomendar a procura do advogado. Mais especificamente, por exemplo, nos crimes contra a honra, sabe que o Ministério Público atua em todos os delitos, mas existem alguns, como por exemplo os chamados privados, como o crime contra a honra, a calúnia, a difamação, a injúria, somente a parte é que pode acionar, sem o concurso do promotor. Então ela tem que procurar um advogado e a partir daí buscar os seus direitos. Indenizações, por exemplo, por danos morais, que ela se sinta ofendida, somente com o advogado. Como é que eles atuam na defesa dos idosos? Esse aí é um exemplo também de direito coletivo, o direito do idoso, que também é recente, né? E mais do que isso, não há promotoria no Estado ou em qualquer lugar que não tenha uma promotoria que atenda especificamente os idosos. Quando as promotorias estão divididas em vários promotores, inevitavelmente um estará sempre atuando na busca dos interesses dos idosos, especificamente as promotorias que atuam na cidadania, direitos humanos e cidadania. Então sempre haverá um promotor. Se na comarca onde a pessoa morar, só tiver um promotor, este promotor será o procurado para resolver a questão do idoso. O promotor de justiça que atua na área do idoso segue o Estatuto do Idoso, né? E essa lei aí do idoso e da criança são muito semelhantes. Tem um princípio básico, é aquele assim, defender aqueles que não podem se defender por si próprios. Exatamente, principalmente o idoso e a criança que estão numa situação de inferioridade perante o contexto social. E é justamente por esta razão que o Ministério Público é obrigado a atuar. Ok, então vamos fazer mais um intervalo, depois voltamos ainda mais com perguntas do povo sobre a atuação do Ministério Público e o trabalho da ouvidoria.